Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos embarcar num tour pelas ruas mais sombrias de Curitiba. Quem sabe passar até por alguns locais mal assombrados. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, se acredita em fantasma? Se acredita ou não, agora é tarde demais, porque está começando mais um Capivara Talk e o episódio de hoje está sinistro. Galera, hoje a gente vai conversar com a mente por trás do Curitiba Sombria. O Curitiba Sombria é um projeto muito maneiro, que ele reúne histórias, lenda urbana, turismo, e de bônus ainda se leva um arrepio na espinha. Quem que não fica com a orelha em pé de ouvir aquelas histórias? Sabe o que aconteceu nesse lugar, com tal pessoa, tantos anos atrás? E o Curitiba Sombria, ele transforma esse mundo invisível de histórias, de lendas, de medo, justamente em informação, em conteúdo, em curiosidade, transforma locais que muitas vezes passam despercebidos durante o dia, são ignorados, em um verdadeiro palco de imersão para que essas histórias sejam contadas. E a nossa convidada é justamente a Luciana Penante, essa exploradora de mistérios que envolvem a capital paranaense. Luciana, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. E logo de cara eu quero te perguntar, você acredita em fantasma ou não? Olha, eu sou uma pessoa mais cética, porque quanto mais eu acompanho histórias, eu acompanho muitos podcasts e tal, menos eu vou acreditando. Mas tem coisas que fogem à nossa compreensão, né? Uhum. Então, assim, eu falo que eu sou assim um pouco mais fechada, mas até já senti algumas coisas durante o passeio que eu não sei explicar. Imagino. Você vai naquela, não acredito, mas que existe. Exato, não creio nas bruxas, mas que elas existem. Exatamente. Antes da gente entrar nessa parte mais sombria, explica pra gente quem é você no Curitiba Sombria. Tá, bom, eu sou a idealizadora desse projeto, né? E eu gosto muito de lendas urbanas, histórias de terror. Então, pesquisando essas coisas, acabei me deparando com muitas histórias de Curitiba. Eu falei, cara, isso rende, né? Daí pensei primeiro num podcast. Uhum. Só que fazendo essas pesquisas, também fui para outras cidades, né, para ver como isso era tratado, né, esses temas sombrios, históricos, e me deparei com passeios, né, como que tem em São Paulo, SP Haunted Tour, né, e Pelotas também tem, várias cidades já têm, o necroturismo é algo que está em alta, esse turismo de experiência, né, e aí eu acabei pensando, acho que dava um passeio em Curitiba. E aí eu fiz o passeio que eu gostaria de ir, mas que ainda não existia. Uhum. Então, a ideia foi essa. Você queria que eu falasse mais de mim também? Sou jornalista, né? Trabalhei aí em várias TVs, rádio, jornal, e acabei na assessoria de imprensa, que é algo que a gente fica mais tratando de vender a imagem dos outros, né? De empresas e tal. E aí eu falei, não, agora eu quero um projeto meu. E assim nasce o Curitiba Sombria. E você se inspirou direto nesses passeios? Ou algo já estava te alimentando ali, quero fazer algo nessa linha? Já estava, mas como eu te falei, era para ser um podcast. Só que quando eu fui fazer esse passeio, principalmente o de São Paulo, eu vi que realmente tinha como formatar algo parecido para Curitiba. Então, sim, foi modelado, Uhum. né, em quem já estava fazendo bem feito, né? Porque lá já são mais de 10 anos que tem esse passeio. Então, eu acreditei e deu certo, porque desde que a gente lançou no Halloween do ano passado, esgota sempre. Nossa, show de bola. E o que Curitiba tem de diferente para ser um palco tão rico para histórias sombrias? Olha, a gente tem muitas lendas urbanas e também a própria história da cidade, né, Marcos? Uhum. Curitiba já começa de uma maneira bastante sombria. E aí, quanto mais eu fui mergulhando nessas histórias, mais eu fui vendo que realmente tinha campo para a gente fazer esse recorte. Inclusive, eu tive que fazer um recorte bem grande, porque tem muitos lugares que a gente passa e nem fala, porque não caberiam nas 2 horas. Então, assim, dá até para fazer um Curitiba Sombria parte 2. Um VIP.
Né? Torneio Plus, você paga tanto a mais, é 3 horas. E você acha que a arquitetura, o clima influenciam também para... Muito. Eu falo disso também, que o nosso clima, né? Existe a depressão sazonal, né? Então, assim, não estou dizendo que os curitibanos são depressivos, ou quem vive aqui, né? Mas, sim, a gente tem muitos dias sombrios. É cerca de 1/3 do ano de dias sombrios. Né? Então, isso acaba afetando, né? Somos também a cidade mais as sombria pessoas do Brasil. Do Brasil, somos a Com mais orgulho. sombria do Brasil. Falam que a gente parece com Londres, né? Mas Londres tem bem mais dias do que Curitiba, na verdade. Eles têm 160 e poucos dias de sol por ano. Nós, só 1/3 do ano. Cerca de 116. É igual a Moscou, né, que é a capital da Rússia. Eu falo que se dizem que o Paraná é a Rússia brasileira, né? Então a gente está na capital, faz sentido que seja parecido. Você estava me perguntando também da arquitetura, né? E sim, a gente visita vários espaços, né? A gente conta 30 histórias. Então esses espaços vão ensejando essas histórias, inclusive como o cemitério, as nossas igrejas, né? Em 1737 a gente já tinha 3 igrejas na cidade, que era a Matriz, Igreja do Rosário, Igreja da Ordem. Né? Então, essas 3, elas também são um norte para o nosso passeio, para o contorno que a gente faz e vai contando essas histórias. Bacana. E você acha que nessas suas pesquisas, nas suas explorações, você se considera mais uma exploradora ou uma contadora de histórias? Olha, eu acho que no início exploradora e hoje contadora de histórias, né? Eu falo que eu não sou guia turístico, embora agora eu esteja fazendo essa formação. Acabou que isso me levou a buscar realmente me profissionalizar. Mas era um passeio que eu falava, né, para todo mundo no início. Sou jornalista, gente. Mas o jornalista é contador de histórias, né? Sim. A gente conta histórias. E quanto mais eu fui fazendo o passeio, mais eu fui me apropriando dessas histórias. Hoje é como se fosse quase um teatro, porque eu tenho já as piadas que eu sei que funcionam, né? Eu utilizo também de apetrechos durante a contação de histórias para que isso fique mais imersivo, né? Então, sim, hoje eu me considero uma contadora de histórias. E qual que é o lugar mais assustador que você já passou aqui em Curitiba? Você consegue contar uma historinha pra gente dele? Posso. Eu não sei se quem trabalha com a gente vai gostar, porque assim, mas eu vou falar. Tem a Capela Vaticano, que é a nossa parceira. Então a gente visita lá, até porque a gente fala um pouco também que a morte é um comércio, né? Então depois que a gente passa no cemitério, que também é bem assustador, a gente vai nessa capela funerária, que é a Vaticano, e lá tem um cinerário, que é um cemitério de cinzas. Vocês já foram num lugar assim? Não. Tem os lóculos. Os lóculos são quadradinhos que eles alugam para as famílias e lá ficam os restos mortais. Então, aquelas urnas com cinzas, né? E também objetos pessoais das pessoas que estão ali, né? Porque todos já foram pessoas, né? Então, eles têm suas histórias. E aí, eu até deixo o pessoal passear um pouquinho ali e ficar olhando as histórias. Inclusive, eles colocam QR Code. Tem alguns que tem QR Code, alguns desses lóculos, e que você se escanear, consegue saber a história da pessoa que está ali. Tem, por exemplo, de um médico, tem do Algaci Túlio com QR Code, então ele está lá também, a gente visita, porque ele chegou a ser prefeito de Curitiba, né? Então... Eu sei dele como vereador, né? Isso, foi vereador, radialista, né? Era colega aí de profissão. E aí eu conto um pouquinho da história dele também, mas então a gente visita essa sala, né? E teve uma vez que a gente foi, estavam acontecendo 4 velórios durante a visita. Então, tava um clima bastante pesado das famílias enlutadas, né? A gente passa pelo saguão até chegar nessa sala de memórias. E nesse dia, uma das pessoas que estavam no passeio falou, nossa, eu senti um clima tão pesado que eu senti a minha perna tremer. E entra naquilo que eu estava te falando do início, que eu não acredito, mas nesse dia eu tinha sentido a minha perna tremer também. Lá dentro da sala. E daí, quando ela falou isso, deu... O que tá acontecendo, né? Toda vez que vai lá, então você já vai mais... Você sabe que não? Por isso que foi mais impactante, eu acho. Da primeira vez que eu entrei na sala, eu achei bastante impactante, não pesado, né? Porque, enfim, são restos mortais que estão ali, né? E você fica muito próximo. Eu fiquei, nossa... Que lugar curioso, né? Mas não senti energia pesada, nada. Mas aí nesse dia em específico, e já voltei depois em outros passeios, não aconteceu nada. Fiquei assustada.
E você acha que Curitiba, ela é mais rica, entre aspas, mas ela é mais rica em lendas urbanas ou nas histórias reais mesmo, de algo que aconteceu? Olha, eu acho que é pau a pau, viu? É? Pelo menos no recorte que eu fiz, né? Dentro da pesquisa que eu fiz, tem muitas histórias reais que são bastante assustadoras, que a gente visita, né? E também as lendas, mas as lendas eu acho que são mais engraçadas. Uhum. E se você tivesse que escolher só uma das histórias de todas que você conta para contar, qual que seria? Olha, é difícil, viu? Mas eu tenho apego com mais de uma assombração. Mas eu gosto muito da loira do táxi. Eu adoro contar essa história da loira do táxi. Inclusive, quando a gente vai contar a história da loira do táxi, a gente usa, né, alguns itens. Isso foi crescendo durante o passeio, né, de outubro para cá, desde que a gente começou. E agora a gente faz uma invocação da loira. Eu posso pegar o que eu uso para vocês verem? Claro, com certeza. Por favor, faça isso. Então, a gente usa uma velhinha. Com licença, só para fazer uma baguncinha para pegar. Você conhece alguém que mexa com o Ouija? Não. Sabe que a produtora de vocês me perguntou isso. Acho que vocês estão querendo fazer. Faz um ano que eu quero fazer. Vocês gostam de uma invocação. Então, a gente usa essa velhinha. Aí vocês invocam a loira. E aí a gente invoca a loira do táxi. Alguém já viu? Sim, inclusive isso também foi uma história curiosa que aconteceu. A minha assistente, a Carol, estava filmando do banco da frente essa brincadeira da invocação. E o vídeo ficou lento, assim, na hora que a gente estava fazendo. E depois no final volta ao normal. Ixi. Isso foi esquisito. Não foi golpe de edição, não? Foi. Não, é um vídeo sem edição. Se quiser, eu passo pra vocês. Aí dá uma Nossa. arrepiada, né? Então, eu falo que acontecem algumas coisas esquisitas, mas também que Maria Bueno protege. Maria Bueno e a Gilda. Mas então, aí a gente usa essa velinha, alguém segura a nossa vela. E aí a gente faz uma invocação bem particular pra loira do táxi. E aí, quando ela chega, na verdade, quem conta a história é a loira da van. Ela é prima da loira do táxi, né? Porque a gente faz o passeio de van. Então, a história da loira do táxi, vocês querem que eu conte aqui Claro, também? por favor. Então, essa história saiu na Tribuna, era 21 de maio de 1975. E tava começando a rolar um papo de que aparecia uma loira, pedia táxi e desaparecia no meio do caminho. Né? E essa história foi tomando forma até que saiu na Tribuna nesse dia. Então, o que aconteceu? O Vilmar era um taxista e essa mulher pediu um táxi para ele. Tem gente que fala que foi na Tiradentes, não foi na Mateus Leme. Pediu táxi, entrou e falou pro motorista, toca pro cemitério, pro Abranches. Só que no meio do caminho essa mulher desapareceu. E aí ele ficou desesperado. O Vilmar, o motorista, chegou a procurar ela até no porta-malas, procurou a mulher por tudo, não achou. E aí ele foi até atrás da polícia, né? E aí ele encontrou Cunha e o Artigas numa viatura na rua e contou para os dois isso que tinha acontecido. Falou, olha, essa mulher desapareceu no meu carro. Acho que eles estavam com tempo, porque daí o que eles fizeram? Falaram, então, vamos seguir você, vai de táxi na frente para esse lugar onde essa mulher desapareceu. E se ela aparecer de volta, você dá um sinal de luz, pisca a luz, que daí a gente vai abordar o carro. E assim eles fizeram, né? Foram até aquela região, no Abranches, e de fato a loira apareceu de volta no táxi, no banco de trás. Rapaz, A loira apareceu no banco de trás. Só que ela percebeu o sinal de luz e ficou bem braba, ela não gostou. Aí, o que aconteceu? Ela começou a estrangular o taxista, o Vilmar. Estrangular e acelerar o carro ao mesmo tempo. E ele foi a 180 km por hora. Era um Fusca. Era um Fusca? Mas diz que foi. O motorista da van, o Fabiano, ele sempre fala que tem Fusca que vai a 180, sim. Não sei, né? Era mas descida, enfim, tem gente que dá risada. Não sei se era descida. Mas enfim, Vilmar conseguiu parar esse táxi e aí vieram Cunha e o Artigas, apontaram uma arma para a loira e falaram, para de estrangular o Vilmar. Ela deu risada e continuou estrangulando. E daí o que ele fez? Eles fizeram, os dois? Deram 3 tiros no peito da loira. E ela desapareceu.
Então, o que sobrou? O Vilmar, os 2 e as 3 cápsulas que tinham sido deflagradas no banco de trás. Daí eles falaram, agora a gente faz o quê? Daí eles pegaram e foram até a delegacia para contar essa história para o delegado. E aí o delegado faz o quê com os 3? Vamos pra casa dormir. Manda fazer o teste do etilômetro. Só que eles passam, eles não tinham bebido nada, né? Teve gente já no passeio que falou que tinham usado rebite, né? Não sei, mas enfim. Daí no dia seguinte essa história saiu nos jornais, né? Da loira fantasma, né? Da loira do táxi. E daí o que aconteceu a partir desse dia, né? Nenhuma loira mais conseguia pegar táxi em Curitiba. O ponto do táxi era na Rui Barbosa, então as pessoas iam até lá tirar foto com o motorista do táxi, né? Ficou famoso ele. E a lenda urbana foi crescendo, né? E tinha passado Exorcista pouco tempo antes nos cinemas, então o pessoal tava ali meio assustado, né? E a história foi ganhando vários contornos. Aí teve dono de funerária que disse que tinha preparado o corpo da loira. Depois dizem que esse cara foi quem inventou essa lenda. Né? Mas aí a gente taxista? não tem certeza. Não, o dono da funerária. E aí para se promover. E mancomunou com os dois. Estranho, né? Porque é muita gente para. Sim, são muitos relatos, É. né? E tinham relatos de outros taxistas também que contavam, né? Uhum. Que tinham presenciado a história da loira. Agora, a maldição da loira do táxi é real. A maldição. Qual que é a maldição? Então, ninguém que participou dessa história que saiu na tribuna terminou bem. Nem o táxi. Nem o táxi. O táxi foi abalroado por um Chevette na Marechal Deodoro, deu perda total. Uhum. Tá? Daí, o dono do táxi, ele alugava o táxi para o Vilmar. O dono do táxi, ele acabou sendo assassinado por conta de uma dívida. Mas foi 3 meses depois que essa história ocorreu. Aí o Cunha e o Artigas, os policiais. Um foi considerado mentalmente instável, afastado da corporação. O outro, condenado por corrupção, também foi afastado da corporação. E aí sobra o Vilmar, o taxista, né? Ele teve vários problemas durante a vida dele aí e acabou tirando a própria vida. Ah, é? Então ninguém que participou terminou. da história terminou bem. Os policiais são vivos ainda? Você não sabe? Não sei. Nossa, mas história cabulosa essa aí. Cabulosa, E né? densa, Então, né? Com várias... e é só uma das histórias dos nossos... E teve alguma das outra que te minhas. fez perder o sono? Assim? Perder o sono, não, mas tem histórias que me assombram, me assustam mesmo, como é a história da Maria Bueno, né? Porque é uma mulher que sofreu feminicídio, né? Foi muito pesado, foi muito Conta essa horrível o que aconteceu com ela, você não sabe? Não conheço. Foi em 21 de janeiro de 1893 que ela foi encontrada sem vida. Curitiba era bem menor, né? Pensa, 1893. Então, existia ali centro histórico. A região onde hoje nós temos a Praça Osório era um banhado. Então, a Vicente Machado, que foi onde encontraram o corpo da Maria Bueno sem vida, era uma comunidade muito pobre. Né? Então, tinha o banhado e para lá tinha algumas casinhas e a Maria Bueno morava nessa região. Os jornais retrataram ela como uma moça de vida alegre. Era uma mulher livre para a época, ela já era tatuada, pensa, em 1893. Existem alguns livros sobre ela que eu fui buscar, né? E então ela era uma mulher livre. Há relatos, tem gente que fala que ela era prostituta, tem gente que fala que ela lavava roupa. Então, assim, realmente a gente não sabe o que ela fazia. Mas ela morava com uma senhora, mas namorava ou era amaziada com um rapaz, né? Que era do exército. Uhum. Era Anspessada, o título dele, né? Uma espécie de soldado do exército. E aí, esse rapaz não gostava que a Maria Bueno fosse para o baile, saísse para dançar. E ela gostava de sair. Então, um dia ele estava no quartel, daí ele saiu sem que ninguém visse e ficou aguardando ela ali nessa região da Vicente Machado, entre a Visconde do Rio Branco e a Visconde de Nácar. Então, ele ficou aguardando ela passar. Se ela fosse para o baile, ele pegava ela, né? E, de fato, ela passou. Então, quando ele a viu, ele a atacou. E ele cometeu, se chama esgorja, que degola é quando você corta a cabeça por trás. Então, foi esgorja, foi pela frente, né? E cortou ela de orelha a orelha. E aí ela foi encontrada também com as mãos muito machucadas, quase degolada. Isso saiu nos jornais, chocou
todo mundo, né? E aí, depois teve o julgamento, né, desse rapaz, mas ele não foi condenado. Só que eu gosto de contar como ele morreu depois. Ele foi pego pelos federalistas, pelo bando do Gumercindo Saraiva, e ele estava roubando mulas. Então ele foi degolado. É o que eles faziam. Dizem que foi justiça divina. Ela tinha as iniciais dele no braço, né? E aí, esse local onde ela foi encontrada sem vida, diziam que no local onde ficou a poça de sangue, se você acendesse uma vela, ela ficava semanas, né? A velhinha ficava ali acesa, não apagava. E outra coisa que diziam é que nasciam rosas vermelhas. Então, por isso a devoção para Maria Bueno é da rosa vermelha. Quando você faz um pedido para ela, daí a Maria Bueno, quando atende, você leva para ela uma rosa vermelha. Por quê? Porque hoje em dia existe, né, no cemitério municipal, o túmulo da Maria Bueno. Então, ela acabou sendo alçada a santa, né, uma santa popular. Não é uma santa católica, né? Ela não foi, né, pela igreja reconhecida, mas as pessoas têm ainda hoje muita devoção a Maria Bueno. Inclusive, quando a gente fez um bloco nosso na Zombie Walk, foram várias pessoas que já participaram do tour vestidas de assombrações curitibanas e eu de guia, né? E aí, a Maria Bueno foi a recordista total. A gente não conseguia dar 2 passos sem ela tirar uma foto com alguém. Então, é uma figura realmente muito conhecida e querida pelos curitibanos. Mas é uma morte que me choca de saber como foi. E ainda mais de pensar que ainda hoje, né, tantas mulheres ainda passam por esse tipo de situação, de feminicídio, né? Só aumentou. Exato. Você já teve alguma história que você, assim, pegou que parecia, assim, muito boa, assim, você pura invenção, se descobriu, desmascarou, assim? Que não chegou a virar nem uma lenda urbana, nem nada? Tem bastante lendas. Tem um livro da Luciana do Rocio Malon. Até muita gente pensa que é ela quem faz o passeio, porque ela também pesquisa lendas urbanas e também se chama Luciana, né? Então, ela já tem 2 livros e ela tem muitas lendas nesses livros que são relatos orais. Então, assim, são histórias que o povo conta, não tem comprovação, né? E muita coisa eu busquei e não encontrei mais nada além daqueles relatos que estão no livro. Então, aí, essas histórias eu fui deixando um pouco de lado. Você já foi atrás de alguém e teve, sei lá, uma surpresa, pro bem ou pro mal? Alguém de algum relato? De algum personagem? Algum personagem? Na verdade, o Marcos Juliano Offenbock, que estuda o Pirata Zulmiro, ele me ajudou bastante com imagens, com a história do pirata, né? Pirata Zulmiro é o que enterrou... Tem grana em Paranaguá, esse aí? Olha, em Paranaguá eu nunca tinha ouvido. Eu sei tem uma história, tem um mapa do tesouro em Paranaguá e tem um povo que vai atrás. Na verdade, ele chegou por Paranaguá, né? Subiu, veio parar aqui. Tem gente que fala que ele deixou ali na região do Pilarzinho, nas Mercês, onde tem o Bosque Gutierrez. Tem uma rede de túneis subterrâneos. Tem gente que acredita que ele teria deixado parte do tesouro dele ali. Como ele chegou em Paranaguá, pode ser que tenha alguma coisa por lá. Confesso que de Paranaguá eu nunca ouvi. O que eu sei, e o Marcos está fazendo até uma expedição para tentar buscar esse tesouro, que tem parte do tesouro dele enterrado na Ilha da Trindade, que é o ponto mais a leste do Brasil. Então, você vai ali do Espírito Santo, segue reto toda a vida, uma hora você chega na Ilha da Trindade. Então, nessa ilha, que é inóspita, né, não é uma ilha habitada, provavelmente tem o tesouro do Pirata Zulmiro. Olha lá, assim, do Zulmiro, do Zarolho e do Sancho Panza, né? São 3 aí, bem nomes de pirata. Seria o ouro que eles saquearam de uma catedral no Peru. E você acha que o povo curitibano ele é bem receptivo a essas histórias, essas lendas? Que ele gosta de alimentar essas lendas? Ou são mais céticos, sei lá? Olha, gosta muito, viu? E eu acho interessante que independe das idades. Eu comecei colocando 18 anos como classificação indicativa, mas, né, quem quer pode levar os filhos. E acabou que eu tive passageiros de 9 anos já. Já foram Curitiba algumas crianças. É uma cidade cult, né? É uma cidade lá do B, assim. É mesmo, é mesmo. A gente tem bastante coisa nesse sentido, bastante atrações para quem gosta, né? E, assim, pessoas de 80 e tantos anos também, né? Então, se você vê ali, sempre eu posto as fotos dos grupos que vão lá na nossa página no Instagram. Então, você vê que é bem eclético, né? Então, muito interessante. Tem um casal de velhinhos assim que vai? Alguns.
Fico até imaginando o velhinho tipo eu, assim, falando, eu não te dou mais arrepio, mulher? Vamos lá, eu quero ver o que vai acontecer. E aí vocês falam de ceticismo, né? Na verdade, eu acho que eles vão muito abertos para ver o que eu vou contar, né? Para ouvir essas histórias. E às vezes eu fico até meio assim, porque tem gente, por exemplo, eu conto a história da Gilda, né? E aí essas pessoas mais velhas que vivem em Curitiba, conheceram a Gilda, né? Porque a Gilda ficava na Boca Maldita. Uhum. Então... Quem é Gilda? Gilda é uma história muito boa Eu também. preciso- É outra dos meus... Por favor. Dos meus queridos, mas ela não é assombração, né? A Gilda Sim. é história de verdade. A Gilda, ela dizia assim, sou o primeiro gay de Curitiba. Na verdade, a Gilda era a primeira travesti famosa de Curitiba, né? Ela veio de Biporã, com uma companhia de teatro, circo, né? Enfim, com uma outra travesti também amiga dela, pelo menos mais uma tinha, né? Nesse grupo, mas ela acabou desgarrando e ficando uma pessoa em situação de rua. Então a Gilda ficava ali pela Rua 15, pela Boca Maldita e ficava pedindo dinheiro. Mas ela tinha um jeito bem particular de pedir dinheiro para as pessoas. Ela falava assim, me dá uma moeda, senão eu te dou um beijo. E aí você pensa, né? Anos 70, né? Então ela ganhava Todo bastante mundo sai com umas moedinhas moeda. no bolso de Para casa. entregar, Vai que, né? para Gilda, exatamente. Para entregar para ela. Mas aí, assim, não era o suficiente para ela sair dessa situação de rua, né? Sim. Então ela ficou muitos anos ali, mendigando, até que, infelizmente, ela faleceu. A gente, inclusive, visita o local onde ela faleceu, passa na frente, né? Uhum. Eu mostro onde é ali na Desembargador Mota. E ela foi encontrada sem vida. Ela morreu de broncopneumonia, meningite purulenta e cirrose. Nossa. Você pensa, né? E tinha só 32 anos. Nossa. Né? Então foi uma comoção muito grande quando a Gilda faleceu. As pessoas gostavam muito dela, em sua maioria. Dizem que ela não tinha maldade, que ela era doce. Tinha as lojas de disco, né? Então diz que ela ficava na frente dançando. Tinha carnaval, ela adorava carnaval. Aí tinha a banda polaca, ela ia na banda polaca. Tinha quem não gostava ali da Boca Maldita que ela estivesse, né? Os senhores ali da Boca. Então teve um carnaval até que mandaram prender a Gilda. Mas aí devolveram antes, né? Porque teve uma comoção popular muito grande. Enfim, no enterro dela, que foi lá no Santa Cândida, outra travesti conseguiu o túmulo. Aí foi também outra comoção, foi muita gente. E daí teve uma das travestis que levou um prato de comida para que ela não sentisse mais fome, porque ela passou por situações bem difíceis em vida, né? Então ela foi enterrada com um prato de comida junto. E aí foi feita uma placa para Gilda, em homenagem, só que foi retirada. Logo depois foi retirada, uma placa de bronze que ficava ali na Boca Maldita. Aí, em 2018, veio o Guilherme Jacon, que é um produtor cultural, e durante uma Bienal ele vai e coloca novamente essa placa. Então a gente visita no passeio a placa da Gilda. Tem muita gente que não conhece. Vocês já viram a placa da Gilda? Não me recordo, acho que não. Tá vendo? Fica ali na Boca Maldita, Na do Boca lado Maldita? da escultura da Boca Maldita. Ali. Ali de frente pro Garcês. Aham. Um pouquinho pra trás. Ali pouquinho pra fica a trás. placa da Gilda. E essa placa tá ficando famosa até na internet. Tem bastante gente agora que tem publicado, assim, e contado um pouco da história dela. Bacana. A história dela voltando a virar uma personagem ali bem vívida. Tem uma lenda também, eu acho. Uma serpente de subsolo, tem isso? Tem sim. Tem? Eu isso já adoro ouvi essa isso. história. Nunca vi isso. É lenda urbana, né? Que teria uma serpente que habita o subsolo da cidade. Teria É o sido... basilisco de Curitiba. Isso, um sonho do cacique Tindiquera, porque era terra indígena aqui, né? Então, antes de ser vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é antes de Curitiba, né? Teria esse povo indígena vivendo aqui. E o Tindiquera, que era o cacique, ele teve um sonho no qual uma serpente gigante que vivia no subsolo da cidade se levantava e destruía tudo. Nossa. Vocês acreditam que aconteceu algo assim? Eu não, mas pode ser. Nem perguntei se vocês são céticos ou não, né? Costumo ser, mas que ai. Então. Mas aí existe essa história e daí eu fui fazer uma pesquisa, né? E descobri o quê? Que Curitiba é a única capital do Brasil que está em cima de uma falha geológica. A gente está. A mesma que passa por Cubatão. É? Então, assim, pode ter terremoto. Pode ter terremoto aqui. Mas ainda não teve, né? Eu brinco que caso tenha, né?
se essa serpente um dia se levantar, Se levantar. né, vai pegar mais ali centro histórico, que foi a região que o Tindiquara conheceu como Curitiba, né? Não era tão grande. Então talvez não destrua a cidade toda, tá? Sim. Qual que é a história atrás das ruas de fogo? A Rua do A Fogo Rua é do Fogo. uma em específico. Isso. Na verdade, a gente conhece ela por outro nome hoje em dia, né? Era uma região, pensa, isso que eu estava falando, o centro histórico era a cidade, né? Então, assim, tinha uma rua aonde ficava a bagunça toda, né? Então, prostitutas, né? Festa até tarde da noite, era nessa rua. Era a Rua do Fogo. A Câmara Municipal realmente chamava de Rua do Fogo. Aí depois, para tentar moralizar, em 1871 eles mudaram de nome. Aí virou Rua São Francisco. Ah, É. É a famosa. A famosa, né? Mas continuou com a vocação, né? Continua Sim. com bastante bagunça. Sim, sim. Eu falo, ainda bem, continua. Não mudaram completamente. É. Mas isso que é o legal voltando ali do papo da serpente, que é o legal das lendas urbanas, parece que sempre tem aquele iniciozinho, paviozinho que, pode ser que tenha um fundinho de verdade, uma fagulha ali, que é muito massa. E eu acho que a galera que mais se amarra é a galera cética, não é? Porque quem acredita vai meio com medão, assim, né? Vocês me deixaram com vontade de começar a fazer uma pergunta, porque eu pergunto quem é de Curitiba e quem não é, né? Ou pelo menos vive em Curitiba ou não. A gente tem bastante turista, mas a maioria do pessoal que vem é de Curitiba, ou pelo menos vive aqui. Sim. E vocês me deixaram com vontade de perguntar isso, quem é cético e quem não é. Eu não faço essa pergunta. Então eu não sei do meu público. Mas eu acho que se eu chutar, a maioria vai se intitular cética. Talvez quase agnóstica, talvez meio em cima do muro, né? Você me deixou E curiosa. você já teve alguma interação meio bizarra com algum seguidor, assim? Já teve alguma história que algum... Como você chama eles? O grupo, não é cliente. Olha, egressos do Curitiba Sombria. Isso. Não existe ainda uma fanbase como Sombriers, talvez. Ainda não. Curitibanos sombrios também, né? Mas a gente tem um grupo no WhatsApp que tem já bastante gente que passou pelo passeio, que eu chamo de egressos. Lá a gente conversa, né, sobre... filme de terror, suspense, sobre os outros passeios que tem na cidade, né? Eu sempre tô avisando, porque eles se interessam principalmente pelo passeio do cemitério, da Clarissa Grassi, né? Que tem uma vez por mês um passeio dentro do cemitério. Daí Lagoa Verde. O nosso cemitério municipal São Francisco de Paula. O São Francisco aqui. Isso Isso é legal. É bem legal. É um passeio na noite de lua cheia. A Clarice é maravilhosa. E, então, ela era diretora do serviço funerário até no passado, né? E aí, eles sempre falam, a gente quer fazer, mas nunca consegue. Falam na hora que a gente tira a foto lá no cemitério, né? Então, eu falo, entra no grupo que daí eu aviso quando vai abrir. Aí, geralmente, eles conseguem, né? O pessoal que tá nesse grupo. Mas, assim, não tive nenhuma situação esquisita com ninguém, não. É todo mundo muito respeitoso, querido. Inclusive, como a gente tem uma confraternização depois, o primeiro grupo eu não consigo, porque eu faço a segunda volta na sequência, né? Eu deixo eles no restaurante e vou pro passeio. Mas o segundo grupo, a gente sempre fica trocando ideia depois. Eu nunca volto antes de 2 horas depois que termina o passeio. Então, eu fico lá com a galera. Vá no segundo grupo. Vá nos depende, se você quer ficar até mais tarde, né? Aí vai no segundo grupo, né? E assim, vocês estavam perguntando, não tive situações pro mal, mas tive pro bem. Teve gente que já me deu livro da Maria Bueno, outros livros que eu não tinha, né? Teve gente que também se propôs a participar do meu grupo, né? Que a gente fez aquele passeio no Zombie Walk. Então, teve participante do passeio que foi de Loira Fantasma. E ela, inclusive, já foi uma segunda vez no passeio, né? A Mara, uma querida. Então, assim, no fundo, eu fiz amigos. A Edna também, mais próxima, que eu conheci no passeio. Bem bacana, vai gerando uma união ali da galera, né? E já aconteceu de algum seguidor ou algum egresso falar assim, cara, você tem que ir atrás dessa história, você tem que... Te deu um gancho, assim, pra você? Acontece muito. Eu acho que as pessoas, depois de ouvir tantas histórias, quando termina, elas sempre vêm, eu tenho uma história pra te contar.
Ai, já tem tanta história legal que dá vontade de fazer um outro passeio. Tem muita coisa. Tipo, de edifícios ali do São Francisco, o Museu Paranaense foi um deles que me falaram que tem muita atividade paranormal lá dentro, mas foi alguém que me contou, alguma dessas pessoas que estavam no passeio. Essa última volta, que foi sábado agora, um senhor me falou que a Cruz do Pelarzinho foi feita por conta de um parente dele, que teria se suicidado ali. Olha, Eu confesso que ainda não pesquisei a origem da Cruz do Pilarzinho, mas, né? Aí sempre me contam alguma história que o consulado ali onde tem o edifício Garcês foi da Alemanha nazista, era o consulado da Alemanha nazista, era lá, essa né? é quente, hein? Então, tem várias histórias. Eu tenho duas pra você incluir no roteiro, e são cabulosas essas duas. Todo mundo tem. Não, mas as minhas são mais pancadas. Então conta pra gente, por favor. A primeira é um fantasma que vem ano, vai ano, ele pega um bando de morto e ele arrasta pra segunda divisão. Ele fica lá no alto da glória. E os caras ficam sofrendo e sofrem uma multidão inteira o ano, daí eles conseguem escapar. O fantasma volta e puxa eles de novo. Leva lá, que lá no alto da glória tem fantasma naquele estádio. E dessa vez levou, né? Levou e estão lá sofrendo, estão penando. Foi todo mundo junto pra segunda. E o segundo, mas aí já é tortura física e psicológica. É o passeio de trem pra morrer. Isso aí, minha filha, isso é um prato cheio. Você faz um passeio plus e bota no final, agora vocês vão ser torturados. Entra no trem e vai. Nossa senhora. Há controvérsias, né? Dizem que é um dos passeios de trem mais bonitos do mundo. Você fez? Fiz. É ruim demais. Eu gosto. Eu acho que foi sombrio aquela vez que o pessoal ficou preso, né? Lembra? Não. Foi na virada acho que foi do outro ano. O pessoal tava viajando, você teria ficado horrorizado. E ficaram presos. O trem travou no meio do caminho, na serra. Ah, é? E tava frio pra caramba, eles sem comida, e eles ficaram por muitas horas lá. Esse foi sombrio. Não foi esse que a gente fez no episódio e teve o seu Vasquinho que ficou parado? Não. O dele, ele ia sair aqui e ficou preso aqui. Ficou preso aqui. E daí, então... antes de começar, ele já tomou um chá de cadeira ali, 2, 3 horas, porque tinha acontecido um acidente na linha do trem. E daí ficou preso. Ô Lu, como é que é o teu processo de pesquisa? Você faz tudo sozinha? Tem uma equipe? Como é que funciona? A pesquisa eu fiz sozinha mesmo, tanto que eu levei mais de um ano para formatar. Porque enquanto eu não tivesse muito segura, tanto dos dados, quanto de que eu ia saber contar essa história, né? Aí eu levei mais de um ano. Eu fiz muitas pesquisas na biblioteca pública, né? Tanto de livros, né? Tem livros sobre os túneis da cidade, tem um livro do Greca muito bacana sobre a história da cidade. Fui na Casa da Memória, lá fiz um resgate muito legal de imagens, que são as imagens que eu uso no passeio. 90% das imagens foram dessa pesquisa na Casa da Memória, né? E a história da Gilda também, achei um encarte incrível lá. Tem um livro na Casa da Memória também que conta a história de Curitiba desde o início, e lá eu encontrei a primeira imagem de Curitiba, que a gente também mostra, uma aquarela do Debré, né? Então tem esses livros, também pesquisei na internet, em sites como Turistória, que tem coisa bastante legal lá, é bem completo. Também consegui em PDF alguns livros, como o livro da Galeria Tijucas, que é um local que a gente conta dos fantasmas. Tem um livro da Galeria Tijucas que tem em PDF online para quem quiser, tá no nosso site. Lá? Tem 3. Pô, eu fui ver um apartamento pra alugar. Esquece! Tem pelo menos 3, assim, que contam bastante, né? Que são relatos mais conhecidos. E daí também, além disso, na biblioteca pública, eu fiquei revisitando os jornais, né, da época, assim, dessa década de 70, principalmente a Tribuna. Aí a gente coloca naquele aparelho que eu não lembro o nome, mas vem como se fossem slides. E aí você fica vendo naquela tela toda a história da loira do táxi. Eu fiquei fascinada, porque tinha mais de um mês que eles fizeram render essa história, sabe, na Tribuna. Então é bem legal mesmo, mas foi uma pesquisa bem extensa e que eu fiz sozinha. Sozinha. E nesse teu processo de pesquisa, isso é uma coisa que está se popularizando, né? Está virando um mercado muito legal, as pessoas estão se interessando mais, mas eu imagino que, principalmente para os mais antigos,
Ainda é meio tabu falar sobre isso, falar sobre morte, sobre lendas e tudo mais. Já aconteceu de você ter dificuldade para acessar algum lugar, porque o pessoal não queria que você explorasse ali aquela história? Já aconteceu isso? Aconteceu. É? Sim, tem um clube que a gente visita e que eu gostaria muito de visitar a parte subterrânea, né? Com as pessoas do tour. Só que eu recebi uma negativa depois de algumas conversas, porque é um local que é utilizado para baile de debutante, casamento, né? Daí eles falaram, a gente não quer associar com algo sombrio. Eles têm uma catacumba, uma cripta embaixo? O que é? Não é uma cripta, mas é um dos túneis. É um dos túneis subterrâneos Você vai aí contar do qual centro que é? histórico. Eu acho que todo mundo que for de No Curitiba centro vai saber pronto, qual é. Se tá ali, pronto. E você acha que essas histórias, essas histórias sombrias, né? Elas revelam alguma coisa sobre nós como sociedade, assim? Você enxerga isso, que tem esse poder? Eu acho que muito, né? Assim como eu falei do feminicídio, no caso da Maria Bueno, a gente usa inclusive essas histórias para tocar nesses temas, né? De pessoas em situação de rua, né? Eu falo um pouco disso, como está crescendo o número, né? Porque não é só Curitiba. Na verdade, no Brasil todo, nos últimos 10 anos, aumentou 10 vezes. Né? Então a gente discute um pouco, né, a sociedade, como você falou do feminicídio, não mudou nada, das travestis, né, que eu falo da Gilda. O Brasil é o país que mais consome pornografia de travestis, mas também é o que mais mata. Então a gente traz algumas desses recortes também. Uhum. Agora eu fiquei pensando, você falou do Greca. O Greca com certeza vai virar um fantasminha de Curitiba. Ele ama tanto essa cidade, cara, que ele não vai Ele largar ser o osso, Gasparzinho. né? Vai ser o Gasparzinho fofinho, o Gasparzão. Eu quero O convidar Gregozinho. ele para fazer o tour. Só que ele é um, por exemplo, que eu teria medo de contar alguma coisa e ele ficar me corrigindo. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Porque ele sabe tudo da cidade, né? Ele Por sabe mais que até eu o hino de pesquisei, Curitiba. O Greca chequei dado, né? Mas pode ter coisa ali que ele vai falar, não é bem assim. Eu falo do Greca no passeio. Eu falo bem dele. É? Porque a Não gente tem fala como sobre falar a mal desse escravidão. A gente fala sobre a escravidão em Curitiba, né, na época de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e tem 2 placas na praça onde ficava o Pelourinho. E a placa do Omar Sabag, de 1968, é uma placa comemorativa do Pelourinho. E já a placa do Greca, de 93, fala em opressão, né? Então, assim, já tem uma melhora aí em menos de 30 anos da percepção, né, do que era o Pelourinho, porque era um local onde as pessoas eram comercializadas, torturadas, né? Então é uma parte aí da nossa história sombria. E todo lugar tem, né? A história não é só flores e tudo mais. E isso ajuda a manter vivo isso pra gente entender melhor como é que era, né? Essa é a ideia. Você sofre muito, já sofreu ou sofre muito hate por conta de estar nesse mundo ali, de falar mais de morte e tudo mais? Ainda é um tabu ou não? Isso tá bem tranquilo? Não que eu tenha sentido. Isso me surpreendeu, que eu até estava preparada. Eu falei, sim, vai ter gente que não gosta. Mas até hoje, as poucas críticas que eu recebi são mais quanto ao valor do passeio. Tem gente que acha caro, mas talvez porque não fez ali o cálculo ou não entendeu o que é o passeio, né? Uhum. Porque todo mundo que vai acha que tá super ok, né? Porque tem a confraternização, tem comida, você tem 2 horas dentro de uma van, você tem imersões, né? Então, o único hate que eu sofri, na verdade, tem um senhor que eu até sei o nome dele, né? Que volta e meia tem alguma postagem sobre o tour em algum lugar, e daí eu vejo ele lá falando, é ridículo, é muito caro. É sempre o mesmo. Mas nunca sobre a temática, isso aí Não. é bem tranquilo. Olha, teve uma vez que no Facebook, numa postagem, tinha um pouco de gente falando, mas as próprias pessoas na conversa estavam defendendo, falando, você não gosta, é só não ir, né? Mas que tá falando de cemitério, por que tem que entrar no cemitério, que falta de respeito, uma que a gente nem entra, né? Não leu direito. Mas, enfim, a gente entra no cinerário, como eu falei, que é uma espécie de cemitério. Mas sempre com muito respeito, sim. Sim. Massa. Minha vez de perguntar? Eu concordo com quem te defendeu. Cara, você acha caro?
Não vai. E não atrapalha. Você pode falar pra gente quanto foi? Quanto é o passeio? É R$100. E os caras acham caro? Tem gente, às vezes, que comenta. E é o mesmo cara Mas- que senta e toma 5 cervejas no bar e pagou 150 pro garçom, cara. E assim, eu tenho que pagar a van, né? Tem sei. os custos do passeio. Caro é... E são só 13 pessoas por volta, né? Outra coisa que tem gente que pergunta, mas não é hate, mas tem gente que pergunta é sobre meia entrada. A gente ainda não consegue fornecer meia entrada, né? Por conta mesmo do tamanho, né? E pelo tipo de passeio, por ser um city tour, na verdade, não é obrigatório, né? Por que isso enquadraria em meia entrada? Porque eventos culturais São em culturais, geral né? são... Tá certo. Mas como o nosso é na van, né? Não Mas o que vai precisa. acontecer? Você vai ter que dobrar a inteira para poder dar meia entrada. Eu não faria isso, entendeu? E como são só 13 pessoas por saída, Daí né? Ele é fica- bem exclusivo. sim, Daí não teria como eu fica- cobrar só metade. Mas tá dando super certo. Você falou que sempre tá esgotado. Sempre tá. tá. Você pensa em aumentar isso ou expandir para outra cidade? Você nunca teve essa curiosidade? Outra cidade, não, Não. né? Porque eu acho que, assim, o meu foco de pesquisa mesmo é Curitiba. Eu vivo aqui, eu gosto dessa cidade. Eu acho, sim, que o projeto deve crescer. Então, a ideia é que, com o tempo, né, aumentando procura, a gente faça saídas, por exemplo, em micro-ônibus, né? Aí, sim, que faça uma saída só, até porque é cansativo até fazer 2 voltas, né? Uhum. Então, são 4 horas ali que eu fico falando sem parar, né? Por sábado. Então, até por isso eu tenho, às vezes, segurado alguns finais de semana e deixado sem fazer. Mas sempre que abre, esgota os 26 lugares. Isso é bem legal. Então, talvez crescer. Também tenho vontade, já fui convidada para fazer um podcast, quero fazer livro. Então, é um projeto que tem cauda longa, né? Ele tem bastante para crescer ainda. Assim como outros roteiros, porque tem muito mais histórias, como a gente estava falando, né? Então, tem um Curitiba Sombria 2, ter algumas outras coisas aí mais imersivas. É um belo de um guarda-chuva, né? Vai se abrindo e com infinitas possibilidades ali. Você já tem alguma história, algum que você já está planejando, assim, buscar e ainda não conseguiu concretizar? Que você tem um desejo de trazer essa história, quem sabe, para o tour ou para um projeto futuro? Tem, é um projeto futuro. Na verdade, eu tenho vontade de fazer um recorte de true crime. Fazer um passeio como o Curitiba Sombria, só que com crimes reais que ocorreram na cidade. Aí eu ficava pensando, mas será? Vou estar explorando a morte. Aí eu precisava resolver antes isso comigo, sabe? Se dava certo ou não fazer uma... Assim, tem histórias que ainda machucam muito, que são muito recentes. E daí eu não tenho vontade de tocar. Mas eu pensei, não, então eu posso fazer um recorte de um pouquinho mais para trás, né? Aí a gente vai visitar crimes que ocorreram há mais tempo. Então agora eu estou começando essa pesquisa para a gente começar, provavelmente década de 70, vem aí. 70. Massa. Mas, vou deixar. Quando você falou que ainda machuca, tem um cara que sempre que fala, me choca muito ainda, que foi o caso da menina na rodoviária lá. Puta que pariu, aquilo lá. Esse é o pior, eu acho, né? E eu acho pra que o mim. desfecho, o cara morreu, né, em Joinville, preso por outro crime, alguma coisa assim. Ele estava preso e daí descobriram que era ele, né? ele, Pelo banco de dados. A Raquel, né? Essa história me choca muito. E era criança, né? E na verdade, eu fui uma criança que viveu como a Raquel. Eu pegava ônibus sozinha, descia na Rui Barbosa, estudava no Instituto de Educação, frequentava a biblioteca ali pública, né? Ela Então meio eram que foi as marco mesmas coisas. pra parar, né? Porque daí parou. Todo mundo meio que tinha esse modus operandi, esse lifestyle. Mas com isso, né, cessou. Hoje não se cogita a ter esse tipo de liberdade para as crianças. Se você tivesse uma pessoa, viva ou morta, para fazer uma parceria, para contar uma história sombria, quem que ia ser? Nossa, eu queria trazer a Gilda. Gilda? Eu falo que ela é a nossa Aparecida. Muitas vezes ela aparece na TV antes da hora dela.
sempre vaza, assim, o frame da Gilda. Eu falo, a Gilda é muito parecida. Eu acho que ela gostaria muito de participar. E eu adoraria ter ela junto comigo. Eu falo que eu me ressinto de não ter conhecido a Gilda. Eu sou de Brasília, mas eu vim para Curitiba ainda muito pequena, só que eu nasci em 83, no ano que ela faleceu. Então foi por pouco tempo que a gente não se cruzou ali na Boca Maldita, mas eu queria muito ter conhecido a Gilda. E você ia ter que colocar no folder ou na divulgação que os clientes iam ter que levar uma moedinha. Senão ia ganhar beijo. É verdade. A Gilda foi uma personagem, inclusive, que eu pedi muito que tivesse no nosso bloco do Curitiba Sombria, lá na Zombie Walk, mas nenhum dos meninos quis se vestir de mulher. A gente teve Padre Exorcista, mas não teve Gilda. Vem cá, Luz. Não sei, eu tô olhando pra você aqui. Tu é a menina que gosta de filme de terror ou que foge? Não, eu amo. É? Eu acho que o Curitiba Sombria sai daí. Como eu falei, é o passeio que não existia, eu queria fazer, né? Eu gosto de tudo que é relacionado a esses temas. Eu amo. É o meu gênero favorito de cinema, é terror. Eu adoro, por exemplo, esses túneis, como a Vigor Mortis fez ano passado aqui na Maldição dos 27 anos no Necrotério, um túnel de terror que você ia andando pelas histórias deles. Né? Então eu adoro essas coisas. Eu vou para São Paulo, volta e meia eu vou para São Paulo para fazer esse tipo de passeio. Inclusive lá tem HorrorCon, que eu quero ir, nunca fui. É o tipo de coisa que eu também me imagino fazendo aqui em Curitiba daqui a um tempo. E tá crescendo muito, né? A Zombie Walk é um exemplo disso. Sim. Cada vez mais adeptos, mais adeptos. Eu já fui em duas, com as crianças. Duas criancinhas, assim, elas vestidinhas de fantasma. É muito legal. É muito legal, né? É bacana. E fazendo essa pesquisa aqui para conversar contigo, eu descobri que existe o Darkflix. Eu não conhecia. Que é o Netflix só de filme. Cara, é baratinho, já aluguei, já assinei. Eu não assino, mas eu imagino que tenha muita coisa legal ali pra ver, né? E tem coisa cult, tem inclusive os filmes do Janho estão lá. Estão lá, né? Mas os curtas, quem quiser, tá de graça até. Os curtas estão do Janho. No site deles? Darkflix, acho. No Darkflix? Acho que eu assisti lá alguns, inclusive. Bacana. Eu não sei. Quando eu vi aquilo lá, eu disse, cara, porque eu sou o cara que acorda de madrugada e vou ver, mesmo que seja um filme porcaria, trash, né? Mas eu vou assistir filme de terror. Eu não sei porquê. Eu era criança de videolocadora, né? Lembra daquele Faces da Morte? Vocês lembram? Nossa, tem o jacaré, pra mim, é um icônico que os caras jogam no jacaré. E o do cavalo, que amarra no cavalo e puxa, né? Você já ouviu falar nos Contos de Cripta? Contos da Cripta, que era uma múmiazinha na Band, não era isso aí? Eu não lembro onde passava, mas eu era pequeno, assistia, eu adorava aquilo, cara. Os Contos da Cripta. Nossa, essas coisas me fascinam de uma forma. Agora eu tô meio viciada nos canais do YouTube de exploração urbana. Vocês já viram isso? Não. Os caras lá na gringa é muito forte, assim. Eles entram, tipo, escola abandonada, locais abandonados e vão fazendo vídeo. E às vezes acontecem coisas muito bizarras, assim. É muito doido de assistir. Eu amo essas coisas. Se deixar, eu fico consumindo o tempo todo. Você tem algum filme preferido? Olha, tenho. O que eu mais gosto é O Bebê de Rosemary. Esse é brabo demais. Esse é muito bom. Eu gosto da atuação. Eu acho incrível, mas tem alguns, assim, né? Eu adoro o Iluminado, por mais que o Stephen King não gosta tanto do Iluminado, mas eu gosto, né? Então são filmes, assim, Carrie também adoro. A Bruxa, desses mais recentes, eu gosto muito Qual também. Qual que é? A Bruxa do Eggers. É um de agora, faz poucos anos, né? Talvez já tenha uns 10 anos, tá? Tem tudo não isso? sei se tem tudo isso, mas é por aí, é nos últimos 10. A bruxa é uma menina que vive ali, né, no, sei lá, século XVIII, chuto, com o irmão, com os pais, numa fazenda. Bode, é o Black Phillip, é o bode. E ela levita no final, uma coisa assim, não é? Aí você já tá dando spoiler aí pra quem não viu, né, que no final ela... corta. Mas é isso, é incrível. Acho que a construção mesmo da personagem é o que mais me pega ali. Eu adoro esse filme. Eu sou do clássico do Exorcista, cara. O Exorcista é bom demais. O Exorcista é maravilhoso. Eu lembro da sensação que porque eu vi quando eu era criança. Acho que foi o único filme que me pegou assim, que eu me caguei de medo. Cara, o Exorcista me pegou demais. Aí eu cheguei, porque eu vim do Rio Grande do Sul e minha mãe continuou morando lá. E uma vez eu ganhei o livro do Exorcista e fui
fui pra visitar minha mãe e esqueci o livro lá. Aí quando eu voltei de novo, ela, toma essa merda. Passou um ano pegando o livro e botando na máquina de lavar lá, que era fora de casa, porque ela tinha medo do livro do exorcismo. Ficou lá toda noite, ela jogava na máquina de lavar. Falei, pô, queima. Ela falou, não, vai que dá azar. Muito bom. Lu, para quem quiser começar a explorar o Curitiba Sombria, por onde você recomenda começar? A Curitiba Sombria ou o passeio? A Curitiba Sombria. Explorar a Curitiba Sombria. Eu acho que todo mundo fala muito isso nos posts que falam sobre o tour. É só andar no centro à noite. Tem muita gente que fala isso, né? Mas eu falo, por exemplo, a Curitiba Sombria é essa Curitiba que o Dalton Trevisan retrata muito bem nos contos dele, né? O nosso vampiro de Curitiba. Então, assim, se você vai num restaurante noturno, como é o Gato Preto, que é um parceiro nosso, você vai ver muitas dessas personagens da Curitiba Sombria. Outra maneira é fazer esses passeios que a cidade oferta, muitos deles gratuitos, né? Nós temos o da Catedral, que é gratuito, você também escuta várias lendas lá, e a história mesmo, né, da cidade, daquele lugar. O tour do cemitério, que a Clarissa faz, né? Tem o Linha Preta, que também conta a história da presença preta na cidade, né? Tem o Rogério Belpino, que é incrível, ele também conta bastante história da cidade, desde a época dos ervateiros. São passeios muito legais, assim, para começar a conhecer a cidade. E onde se encontra isso? Não está no roteiro oficial de Curitiba ou não? Olha, alguns deles sim. Por exemplo, o do cemitério, para você reservar, você tem que entrar naquele site Guia Curitiba, né? Curitiba. Então, e é gratuito, então a cidade oferece mesmo, né? E eu acredito que está crescendo, tem espaço para cada vez mais passeios entrarem, né? Nesse sistema. Tem o do necrotério também. Tem o passeio do necrotério, para quem quer conhecer também é gratuito. Mas esse é agendado pela Polícia Científica. Pela Polícia Científica? Não pela Prefeitura. Mas daí onde entra? Onde eu vou? Pelo Instagram da Polícia Científica mesmo. Bacana. Lu, você comentou do projeto do True Crime, né? Que quem sabe um dia vai desenrolar. Se você puder, né, compartilhar com a gente, tem algum outro projeto que você tem em mente? Alguma coisa num futuro próximo ou a médio prazo? Ou ainda é mais o True Crime ali que tá... São muitas ideias, né? Mas aí para fazer coisas maiores eu preciso de patrocínio. Existe, por exemplo, né? A minha auxiliar, a Carol, sempre fala, vamos fazer uma versão com atores, né? Que era a minha ideia inicial, que o passeio tivesse atores. Mas se já reclamam dos R$100, vocês imaginam para eu contratar atores, né? Mas eu acho que hater tem em todo que é lugar, cara. Isso sim. Os teus números mostram que isso não prospera. Você tá sempre lotado, Mas aí tem essa ideia, assim, de fazer com atores, porque ficaria muito legal mesmo, eu acho. Assim, por exemplo, você entrar na van, imagina ser sequestrado. Nossa. Chega alguém e sequestra a van. Aí é medo de verdade, entendeu? A gente tá falando de outros tipos de entretenimento, né? Claro. Que teria que assinar ali um termo de responsabilidade antes de entrar. Então, esses que eu falei que gosto, que vou em São Paulo, então tenho sempre feito pesquisas nesse sentido. Tenho, sim, vontade de fazer mais coisas. Eu lembrei de um filme que é maravilhoso também, não é de terror, mas, quer dizer... O Jogo, com o Michael Douglas. Nossa, esse filme é incrível. Já viu esse filme? Eu vi, mas, gente, eu tenho um negócio que eu sou cinéfila, né? Eu vejo muito filme. E daí, muito filme eu esqueço. Daí, se eu começar a contar um enredo... O irmão dele paga pra ele, porque ele era um empresário bilionário, né, workaholic, e precisa relaxar. Vai nessa companhia. E o cara vai na companhia e vai embora... E ele assina o consentimento e nada acontece. E de repente ele é sequestrado. Ele é enterrado no México e volta. Cara, é mais ou menos isso que você falou aí. No final. E daí ele não sabe se ele tá. Se é real, se não é real. Você começa a entrar junto com o cara. É muito bom. É muito bom. É muito bom. O filme boa dica. Vida em Jogo, acho que é o nome do filme, não é? Vidas em Jogo? Vidas Será em ou jogo, é o jogo? Eu acho que é Vidas em Jogo. Bom, tem jogo e tem Michael Douglas. Michael Douglas. Procura que acha. Esse filme é bom demais. E me diz uma coisa. Qual que é a tua história de terror favorita? É a real ou é a ficcional?
Olha, eu achava que eram as ficcionais, né? Porque eu tô sempre consumindo e tal. Mas aí, esses horrores reais que eu fui me deparando durante a pesquisa, realmente me fascinam. E eu acho que por isso que o tour existe, né? Eu não canso dessas histórias e de contar essas histórias, né? Uhum. Eu gosto muito mesmo, como eu falei, eu adoro a Gilda, né? E a Maria Bueno me traz uma indignação, né? Então, essas histórias, por terem acontecido, eu acho que elas têm uma força maior. Pra Mas não mim, chega pelo menos. a te deixar deprimido, assim? Não. A não ser uma. Tem uma que toda vez que eu conto eu fico triste. Porque é uma história que mostra que a gente estava falhando demais como sociedade, sabe? Eu acho que eu vou deixar pro passeio, essa eu não vou Tá contar bom. aqui, não. Porque ela é não, muito com certeza. curtinha, mas é bem triste mesmo, é de uma Claro. criança. E a forma como ela faleceu Uhum. Ah, é? na cidade. E ninguém sabe disso, ninguém conta isso. Essa história eu só me deparei ali lendo os jornais da época. E no passeio, me conta do teu passeio. Eles recebem esse folheto aqui para ir acompanhando, né? É muito bonitinho. Até para depois, né? Porque tem várias dicas aí para você curtir a cidade, como eu falei dos passeios, tem playlist com músicas sombrias feitas aqui, então tem várias Aham. coisas para você curtir depois. E aí você falou que tem também comida incluso? Tem. No final do passeio a gente tem essa confraternização que é no Aham. Gato Preto. Ah, Inclusive é uma extensão do passeio, porque lá tem o polaco. Polaco vocês deveriam trazer um dia aqui, tá? Tô dando a dica. Porque ele é garçom há 23 anos no Gato Preto. Então vocês imaginam É, o de tanto tudo. de história que o polaco e algumas sombrias. tem. Algumas, várias histórias Pô, super já sombrias. tá. Madu, polaco. Daqui a Polaco semana do que gato. vem, hein? Polaco do gato. Isaac Gramacho. Ah, é? Gente, ele é incrível. Polaco, um beijo pro Polaco, adoro ele, me ajuda muito no passeio, porque assim, as pessoas ficam encantadas com as histórias que ele tem para contar, né, e são histórias muito loucas, desde assim, do Julio Iglesias, que foi lá no Gato Preto para cantar e não cantou, né, quer dizer, não foi para cantar, ele foi para comer, pediu para cantar e não cantou. Uhum. Como é que é a história do gato, por que chama Gato Preto, ele chama as pessoas, quem quiser, para conhecer o segundo andar, mas ele fala que tem que ter atestado daí, para conhecer o segundo andar do gato. Ah, é? Então assim, tem muita história, né, e aí sim, as pessoas vão lá, também está incluído no tour para que elas provem a costela, então é uma degustação, não é assim um jantar, mas vem bastante costela com batatinha frita, uma delícia. Por 100 mango. Sim. Cara, e tem, cara. um As Uber que bebidas- atravessa dois bairros já dá 50, cara. Pá. Mas as bebidas à parte, né? Ah, não, eu falo, também, tem que também, pagar. ó. Senão quem vai pagar sou eu e o polaco. É verdade. Aí, gente, ó. Encerrou nosso tempo. É uma merda, cara. Quando o papo é legal, acaba rápido. Às vezes a gente fica empurrando aqui. Estourou nosso tempo. Então é isso, vamos encerrar. Se tem alguma coisa que você queira deixar, falar sobre o teu projeto, ou alguma coisa aqui pro pessoal que tá vendo a gente? Quero falar para as pessoas que sigam o Curitiba Sombria nas redes, nos sites, né? Acompanhem, venham fazer o passeio com a gente, né? Que é muito legal, a gente se diverte muito todo sábado à noite. Ou quase todo, agora eu tô dando uma fugida que eu vou casar, gente, é por isso. Olha só. Opa, e como é que vai ser esse casamento? Não vai ser sombrio. Não vai ser sombrio hoje. Não vai ser no cemitério, Uma à noite, variada. nada nem- disso. Não, nada Nada de disso. sombrio. Espero, né? Que não nada. Então é isso, gente. Curitiba continua a mesma, mas para quem passou essa horinha com a gente aqui, não vai mais conseguir olhar para os cantos da cidade da mesma forma. Sempre vai estar imaginando que aí tem alguma história a ser contada, principalmente pela Lu. Lu, cara, obrigado por guiar a gente nesse passeio pelo invisível da cidade. Foi fantástico. Faltou uma coisa. Então, obrigada pelo fantástico, mas faltou entregar pra vocês o pirulito do tour, né? Olha! Graças. Vem com o pirulitinho? Vem no Opa! nosso caixãozinho, tem os pirulitinhos, que quem vai também ganha, né? Você viu que é de psicopata, fantasma, é uma múmia. Eu peguei uma múmia também. E deixa a língua preta, né? Na verdade, faz tatuagem na língua. Faz tatuagem na língua, que maneiro. Vou levar minhas filhas no tour. Pode? Pode sim. A Eu partir falo dos que 5 anos?
Olha, 5 anos talvez não entenda muita coisa, né? Mas eu acho que assustar não, porque o terror, como eu falo, tá mais nas histórias, né? Do que não tem nenhum susto físico, assim. Tá, joia. Lu, então, mais uma vez, brigadão, cara. O papo foi sensacional, foi muito legal. É muito bacana saber que a gente tem passeios além do Jardim Botânico aqui. O velhinho, como eu falei, pode levar a patroa a sentir arrepio de novo na vida. Pra quem curtiu, cara, deixa aquele like macabro pra gente. Compartilha. Todo mundo tem um amigo que gosta de história de mistério, história de terror. Compartilha pra ele. E, claro, segue a Lu. Segue a Lu. Vai fazer o passeio, que é barato. Não é nem que seja justo. Tá barato. 100 pila é barato, mulher. Ninguém mais cobra baratinho assim, não. Isso aí. Eu sou o Marcos, junto com o Gabriel e com a Lu. A gente fez o 24º episódio do Capivara Talk. A gente se vê no próximo ou em alguma esquina sombria do Bigorrilho, quem sabe. Tchau, tchau, gente.